Olá, pessoal. Aqui é a professora Larissa, do Estratégia Saúde da Odontologia. E hoje eu estou aqui com a Gabriele, que foi aprovada no concurso da EBSER. E aí agradeço, né, já a ela pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, contar um pouco da trajetória dela e peço aí para ela se apresentar. Olá, gente. O meu nome é Gabriele Vieira, eu sou cirurgiã dentista, me formei em 2021 pelo Centro Universitário de João Pessoa. Atualmente, eu sou mestranda pela Universidade Federal da Paraíba e fiz residência em cirurgia bucomaxilofacial no Hospital da Restauração. Sou do interior do estado, da Paraíba, e sempre gostei muito dessa parte de cirurgia, então segui muito a minha trajetória acadêmica e profissional voltada para a cirurgia bucomaxilofacial. Entendi. Gabriele, conta pra gente um pouquinho, né, pra gente começar a entender aí como foi que você caiu no mundo dos concursos, né? Como que os concursos entraram aí na sua vida? Desde o final da graduação, lá em 2021, eu tentei, daquela forma um pouco desorganizada, conciliar o estudo para concurso, mas o meu foco principal era passar na residência, porque, enfim, era o meu sonho. Aí acabei tentando ajustar ali meu tempo com o final da faculdade, clínicas e afins, com preparatório para residência e também, de certa forma, misturando um pouco para concursos, que na época saiu alguns concursos de prefeituras próximo à minha cidade. Aí eu tentei, só que não fiquei, não foi aquela batida na trave, não fiquei bem colocada. Aí no início de 2022 eu passei na residência e R1, R2 não tinha tempo para muita coisa. Quando foi no início do R3, eu foquei de fato em estudar para concursos, porque de certa forma é algo mais estável. Aí eu levei a sério os estudos para concurso. Só que foi uma parte assim muito difícil conciliar o final o meu R3, que você tem diversas funções no hospital, e também conciliar os estudos para concurso. Nessa reta final também eu fiz duas seleções de mestrado, então acabou tendo que misturar muita coisa e administrar o pouco tempo para conseguir estudar de uma forma eficaz. Eu só vim estudar para a EBSER de fato pós-edital, então o meu tempo foi super apertado. Só que o meu principal objetivo com os concursos é porque eu adoro trabalhar no SUS. Então, e apesar dos pesares, então a forma de chegar lá é através do concurso público, na grande maioria das vezes. Então, o meu foco principal na IBSER foi isso. E também trabalhar no Sistema Único de Saúde, atuando na parte da cirurgia, né? E quanto tempo, né, de você fez aí? Você falou que no pós-edital você estudou e tal, mas quanto tempo de fato você estudou para esse concurso que você foi aprovada? Eu não lembro exatamente quando foi que saiu a edital da IBSER, O assim, o mês pós-edital da exato. EBSER foram 3 meses. Então, eu estudei sério mesmo 3 meses, mas eu já tinha uma base muito boa, assim, bem preparada de concursos anteriores, porque eu já havia tentado a Secretaria Municipal de Recife, para clínico geral, já tinha tentado também técnico administrativo da UFCG e fiz um municipal que era para bucomaxilo no CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. Então, eu já tinha uma base das principais disciplinas que eram cobradas, português, as específicas, só que nesses concursos, vamos dizer assim, eu fiz mais a parte da bucomaxilo, né? Parte de cirurgia. Então, a parte clínica geral na EBSER, como foi não foi direcionado para a especialidade, foi um pouco mais difícil de conseguir manejar, vamos dizer assim. E aí, como é que o estratégia, né, ele conseguiu te ajudar nessa preparação? Eu já tinha utilizado estratégia quando eu estudei para a prova de residência, que foi a parte de Sistema Único de Saúde, legislação. Aí eu já conhecia as apostilhas que sempre e muitas outras pessoas falaram do curso. Aí eu optei por assinar. Acho que eu assinei até a prêmio. Foi essencial, assim, professora Adriana, porque minha maior dificuldade era português, então, para mim, foi um grande abraço. Ela conseguiu me ajudar muito em português. Vocês, professores de odontologia, ajudaram bastante pela questão de ser acessível, de sempre tirar dúvidas da gente. As aulas eram muito direcionadas, então isso ajudou muito
na parte de odontologia geral, porque acabou sendo bem direcionado para a banca, então eu sabia exatamente o que estudar. Eu assisti ainda o webinário que eu, salvo engano, era sobre como montar o cronograma de estudo, que não ficou lá essa maravilha, o meu cronograma pela disponibilidade de tempo, mas eu peguei o plano de curso, fui me organizando a partir do que vocês iam colocando no site para poder direcionar para a FGV, né? Que era a primeira vez, inclusive, que eu ia prestar uma prova da FGV. E qual o material, né? Porque a gente tem diversos materiais, né? A gente tem os PDFs, as videoaulas, né? Então, qual material que você diria assim que foi o que mais te ajudou na sua preparação? Os PDFs, sem dúvidas alguma, porque o PDF ele direcionava de fato para o que ia cair, já tinha esquemas, é um PDF muito, além do texto ser bem direcionado, é um texto muito visual, então tem muito esquema, muita tabela, que facilitava bastante. E o PDF acaba que eu consigo levar o tablet, por exemplo, para qualquer lugar, então eu estudava em qualquer lugar, era entre uma cirurgia e outra, no meio do plantão, então, acabou que esse foi o meu principal aliado. Utilizei bastante. Quando eu não conseguia ler o PDF todo, eu utilizava o resumo do PDF, porque o tempo curto, né, acabava sendo muito útil. Até o resumo em si ele já é muito completo. Utilizei também mapas mentais de algumas disciplinas que tinham mapas mentais, principalmente antibiótico, alguns de patologia. E na parte de português em si, eu acho que foi a única disciplina que eu assisti integralmente todas as aulas, até as aulas de resolução de questões, porque as questões de português da FGV para mim eram um problema, eu não conseguia compreender o que ela estava pedindo. Então, a parte de assistir às aulas de português me ajudou bastante. Eu associei o estudo com as aulas e o PDF. Fora isso, o aplicativo de questões também foi uma mão na roda. Eu não tenho noção de quantas questões eu resolvi, porque todos os dias eu resolvi questões. Assim, foi o que eu mais levei como base para a prova. Resolvi muita questão, fiz caderno de erro, então me ajudou bastante. E você resolvia os simulados, participava das retas finais, revisões de véspera? Todos eu fiz todos os simulados para a preparação da EBSER. Eu acredito que as questões de todos os PDFs eu fiz boa parte, tem uns que tem muita, tipo anestésio, eu acho que tem uma infinidade de questões, mas a maioria eu consegui completar nos cadernos de questão. E os simulados e as questões eu respondi todas, assisti às aulas de revisão. A revisão era porque eu morava longe de onde eu fiz a prova, então eu fui escutando vocês em todo o caminho para chegar na cidade da prova. E ajudou bastante, que teve muita coisa que estava na revisão e estava na prova, e eu via vocês falando. E qual você acha que foi a sua maior dificuldade, Gabriele, nesse percurso aí, né? Desde decidir estudar para o concurso até o dia da prova e ainda aguardar o resultado, né? O que que você acha aí que foi a sua principal pedra no sapato? Pouco tempo. Há pouco tempo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu me cobrava, é errado, né? Mas eu me cobrava muito por não conseguir ter o tempo necessário para conseguir estudar. Às vezes você vê entrevistas que tem gente que estuda 6, 8 horas. Então, quando eu no máximo conseguia fazer 2 horas, 2 horas e meia no dia, acho que isso foi a principal pedra no sapato. Mas eu encaixava em todos os horários que eram possíveis para mim, vamos dizer assim. E como que você manejava, né, essa falta de tempo, né? Você encaixava ali na rotina? Como é que você fazia? Você tinha metas de conteúdos semanais que você queria estudar? Como que você organizou isso aí? Então, a trilha para mim, que teve trilha no da EBSER, a trilha para mim foi muito boa, porque eu conseguia saber o que eu estudava, e como eu segui desde a primeira trilha, eu tentei ao máximo, apesar do curto tempo, eu tentei ao máximo cumprir as tarefas da trilha, diminuindo um pouco de tempo naquelas que eu tinha menos dificuldade, mas eu tentei seguir ela por completo. Então, ter o direcionamento da trilha acabou me ajudando bastante. Eu tentava focar naquilo que eu tinha consciência já de outras provas que eu tinha muita dificuldade, que foi o caso de português, de dentística, da parte de pério, porque
império acaba sendo muito detalhe também, eu acabava tendo dificuldade de memorizar aquilo tudo. Então, eu peguei tudo aquilo que eu tinha mais dificuldade e coloquei como prioridade. Então, durante a semana, quando vocês liberavam a trilha, eu já abria ela e lia tudo que eu tinha que fazer naquela semana. Aí eu já ia marcando tipo de vermelho o que eu já sabia que tinha muita dificuldade e acabava priorizando aquilo. Aí durante a minha semana, eu tentava distribuir nos intervalos, todos os intervalos possíveis que eu tinha tempo para estudar. Meu tablet era o meu melhor amigo, ele ia para qualquer lugar comigo. Escutei diversas vezes aula na academia, porque acaba sendo uma saída de escape, né? O final de semana tive que comprometer com o estudo, já que eu não tinha tempo na semana, então no final de semana eu pegava sério, acordava mais cedo para estudar. E durante a semana também foi uma estratégia de eu ter mais tempo, era acordar bem mais cedo para poder conseguir estudar antes de ir para o hospital, por exemplo. Era mais ou menos assim que eu consegui manejar a quantidade de conteúdos. E então, Gabriele, o que que você diria, né, para quem está aí querendo começar no mundo do concurso e acha que não vai conseguir porque trabalha, porque tem uma demanda muito grande na residência, né? Qual seria o seu conselho? É que a gente não deve esperar que sobre tempo, não tem como ter as condições ideais sempre. Sempre tem algo que vai dificultar um pouco estudar. Então a gente tem que começar com aquilo que a gente tem naquele momento. Se eu tenho uma hora, aproveitar essa uma hora, tem que aproveitar o máximo que dá. E o segredo, assim, disso tudo, na minha visão, é ter constância, porque muitas vezes chegou um período que eu estava cansada física e psicologicamente, mas a constância fez que eu seguisse aquilo ali porque era um desejo muito grande meu, né? Identificar principalmente as dificuldades e enfrentar elas de uma forma estratégica. E acreditar que você é capaz. Muitas vezes eu achei que eu não fosse capaz de conseguir passar. E deu certo. Então, se tiver força de vontade, apesar das dificuldades, a pessoa é capaz de conseguir. Então, Gabriela, eu agradeço muito aí a sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco, né, sobre a sua trajetória, sobre como o material te ajudou, sobre como a trilha, né, inclusive te ajudou. Eu que sou a organizadora, né, da trilha da Odonto e sou monitora também das tarefas da Odonto, e é bom, né, quando a gente vê que o aluno utilizou a ferramenta e que deu certo para ele essa ferramenta ali no planejamento e na execução também, né, porque quando a gente pega um conteúdo, né, e a gente tem ali a trilha, no que focar naquela aula, então isso acaba otimizando, né, o tempo. Quando na trilha dizia que a FGV gostava muito, lá ia eu e É, marcava como. pois é o nosso objetivo, né, facilitar aí a caminhada de vocês, que não é nada fácil. Então, agradeço muito aí pela sua disponibilidade, desejo um sucesso aí muito grande na sua trajetória. Muito obrigada, obrigada a todas as professoras que estendo o meu agradecimento. Vocês foram essenciais para chegar nesse primeiro lugar. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo.